Ó, Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Mota. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, meus amigos. Um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, a nossa audiência. Boa. Como a gente não tem pauta aqui, a gente fala qualquer coisa e vai rolando, o nosso querido Alba vai fazer a primeira pergunta para vocês. Não, eu falo que eu estava vendo essa questão da regulamentação de trabalho por aplicativo. Além dessa pergunta, meu querido Mota, até quando você acha que o povo vai aguentar essas taxas, essas regulamentações? Até quando você acha que vai chegar no limite para o povo cansar e realmente enxergar que esse governo ele só quer arrecadar? Eu acho que o limite já chegou, porque, se eu não me engano, faz uma semana que fizeram uma pesquisa com os entregadores os trabalhadores por aplicativo, né? Os motoristas, entregadores, e a maioria deles é contra a regulamentação. Diz que está muito bem do jeito que está, sempre pode melhorar em alguma coisa ou outra, mas eu acho que as pessoas finalmente despertaram para a realidade de que toda vez que o governo entra em alguma coisa para regulamentar, né? Sempre essa desculpa, nós vamos regulamentar, nós vamos ordenar, isso sempre dá errado e sempre fica pior a situação. Boa. Você vai no foro? Você tá convidado lá, hein? Vai de peruca. Hã? Vamos botar uma peruca em você lá. Vou encontrar os companheiros. Só vem gente boa, hein? Vai disfarçado. Só vem gente boa, hein? Só vem democrata, Emílio. Você viu? Vai ter stand-up lá. Hã? Você viu? São democratas, defensores da liberdade, porque na cabeça desse pessoal, isso é realmente o melhor sistema. Porque como é que isso aí funciona? Tem lá um grande iluminado com meia dúzia de assessores deles e esse pessoal resolve a vida de todo mundo, né? Dos bilhões de pessoas que são os súditos nesses regimes, ou servos, seria melhor dizer, né? Nesses regimes socialistas, comunistas, progressistas, marxistas, é tudo a mesma coisa. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa. O ditador de um regime marxista ou comunista, ele não acredita em nada disso. Aquilo ali, isso aí para ele deve dar risada quando ele está sozinho lá com a patota dele, né? O que interessa é poder mandar em todo mundo, acabar com seus inimigos políticos, acumular a maior quantidade de riqueza possível, e essa história de ideologia é uma mera desculpa. Então, mas porque o Foro de São Paulo é um negócio meio dos anos 90, né? Isso. Inclusive, tivemos brigas homéricas aqui dentro da Jovem Pan com a Vera Magalhães, a Verinha e o Constantino. Sim. Deve ter isso aí no YouTube. Tem. Rolando por quê? Porque... Falava que não existia. Isso, muita gente falou, não, o Foro de São Paulo não existe e tal, não sei o quê. Você podia contar mais ou menos, você que conhece a história, quando começou essa história do Foro de São Paulo, ô Mota? Eu acho que a primeira pessoa a alertar sobre o Foro de São Paulo foi o Olavo de Carvalho. Tá? Isso já tem muito tempo. Olavo de Carvalho e outras vozes no Brasil alertavam que o projeto socialista ou comunista é um projeto totalitário, sempre. Não existe possibilidade de um comunismo democrático. Nunca houve isso. É só você olhar a história da humanidade. Os socialistas que prometem para a gente amor, democracia e liberdade, eles estão mentindo, porque nunca houve um único regime comunista, nunca houve nenhum, não há uma única exceção a essa regra. É socialista e comunista, é totalitário. Então, o Olavo de Carvalho foi, se eu não me engano, um dos primeiros a alertar sobre isso. Constantino fala sobre isso também, tem perto de 20 anos, pelo que eu me lembro, várias outras vozes, mas isso sempre foi tratado como teoria da conspiração. As pessoas diziam, vocês são paranoicos. Isso porque, Emílio, isso é um fenômeno mundial. No mundo inteiro, hoje, a maioria da mídia tem um viés de esquerda, tá? Que eles descrevem como progressista. Isso é um fenômeno, se você pegar os grandes jornais americanos, as principais revistas, as principais cadeias de televisão, né, com exceção da Fox e a maioria das universidades, elas estão dominadas por essa
É um pensamento esquerdista que está tão entranhado no pensamento comum que o Gustavo Maltacho, que eu acho que vocês já entrevistaram aqui, é um diplomata brasileiro brilhante, que tem um livro chamado Contra a Censura. O Gustavo chama isso de progressismo estrutural. É uma coisa tão entranhada na cultura. Eu estava vendo outro dia um discurso, eu não vou dizer de quem foi, mas de uma autoridade do governo, que nem é das piores. E ele estava dizendo o seguinte: olha, eu acho que é errado esse negócio do MST invadir terras, né? Não pode, tem que respeitar a propriedade. Todo mundo tem direito a um pedaço de terra, mas isso tem que ser feito pelo governo com ordem, né? da forma correta. E aí, olha só essa frase: todo mundo tem direito a um pedaço de terra. E essa frase é obviamente errada. O que todo mundo tem direito? A gente tem direito à vida, a gente tem direito ao direito de ir e vir, a gente tem direito à liberdade de expressão, tá? Coisas que hoje no Brasil estão meio em discussão. Agora, você não tem direito a uma casa, você não tem direito a uma terra, você não tem direito a um carro, você não tem direito a um emprego. Essas são conquistas. Quem se esforça, quem rala, quem investe, quem se sacrifica, conquista recompensas. Você não pode dizer que a pessoa, se você trabalha, né, você se sacrifica, corre riscos, pega o seu dinheiro e investe com risco de ir à falência. O seu vizinho não faz nada. Ele pega dinheiro emprestado, ele vive de bêbado, ele trata mal a família dele. Como é que esse seu vizinho pode ter direito às mesmas coisas que você conquistou com o seu trabalho? Então, isso aí está muito entranhado na nossa cultura. As pessoas, muitas vezes, não se dão conta disso. Boa. Ô Mota, queria perguntar para você... Mota fala bem. Só fazer um breakzinho. Rápido, Gordão. Rápido. Sim. Porque o Mota, ele destrincha muito bem. Sim, muito bom. Para a audiência. Vou fazer o break só pro Reginaldo, que o Reginaldo tá muito bravo hoje. O Reginaldo vai no Foro de São Paulo também. Olha lá. De cavalo. Opa. Cavalo. Faz o break, Reginaldo. Pode mandar, porque a gente continua nas plataformas. Vamos lá no pique, meu Deus. Mota, queria falar com você a respeito dos artistas aí que estão cobrando o Lula. Fizeram um videozinho muito bacana, né? A respeito... Estão falando do lance dos índios lá e querem fazer um abaixo-assinado para entregar para o presidente. Será mais uns arrependidos aí, né? Porque a gente já viu, desde do 1º de janeiro para cá, vários arrependidos, né? Muitas pessoas que fizeram L e agora estão cobrando coisas que não esperavam. E a gente vê aí, 3 dias atrás, se eu não me engano, a aprovação caindo do Lula, a rejeição começando a crescer. Queria saber a sua opinião. Quantos mais arrependidos pode vir aí? Antes de responder, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu preciso, por causa do dia de hoje, que é mandar um beijo para minha namorada, minha mulher há 20 anos, Alexandra, a mulher mais linda e inteligente do mundo, com respeito a todas as outras, me deu 2 filhos lindos. Amor, um beijo para você. Te amo. Romântico, é um romântico. Agora vamos à pergunta. Vamos lá. Eu achei muito fofo aquele vídeo, né? Porque eles dizem que... Eles dizem uma coisa do tipo, o clima azedou por causa do clima. E se você parar para pensar, se você prestar atenção no vídeo, não é um vídeo de crítica ao governo. Sim. Não é um vídeo de ataque ao governo. Na verdade, é um vídeo fofo. Exato. A mensagem que está ali é que o governo não conseguiu fazer o que ele tinha prometido por causa de outras coisas, né? De outros fatores. E o que eu queria perguntar para esses atores, né? Acho que a maioria ali é ator. Sim. Com todo respeito, de boa, né? Respeitando a liberdade de opinião, cada um pode pensar o que quiser, mas eu queria perguntar o seguinte: e aquele soco que a jornalista levou, tá de boa para vocês? Vocês não acham que aquilo ali é motivo para a gente se preocupar? E a visita do Maduro aqui ao Brasil? O Maduro não é só um ditador totalitário responsável por tortura, por prisões, por estupros. Ele também é procurado pelos Estados Unidos.
tem uma recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça dele. Ficou de boa para vocês ele vir para cá e ser recebido com honras oficiais de chefe de Estado? E, queridos atores, e o fim da lei das estatais? O que vocês acharam? Agora, todas as estatais vão ser dirigidas por políticos. Isso aí ficou bom para vocês? Vocês gostaram? E a censura? Será que vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Sobre o Léo Lins, por exemplo? Sim. Mas vocês estão de boa com o que aconteceu com o Léo Lins? Então, é isso que eu queria perguntar para esses atores. E mais uma coisinha só. Eles falam nesse vídeo que são contra o marco temporal. Se posicionaram, né, sobre isso. Né? E como muita gente do meio artístico, o marco temporal tem as mãos sujas de sangue. Eu queria perguntar para vocês, vocês entendem realmente o que é o marco temporal? Se eu perguntar para vocês descreverem o que é o marco temporal, vocês vão saber dizer? Então, eu já vou responder rapidamente essa pergunta. O marco temporal, ele estabelece uma data. Então, todas as terras que estavam ocupadas pelos índios naquela data, essas terras são terras de índios. Se você não tem o marco temporal, como é que você vai definir se aquela terra é ou não uma terra de ocupação indígena? Sabe o que pode acontecer? Alguém pode bater aí na porta do prédio onde vocês estão agora e dizer o seguinte: essa terra aqui, há 400 anos atrás, era terra indígena. Então vocês vão perder a propriedade. Porque quando a posse é dos índios, quando a terra é chamada de terra indígena, vocês sabem para onde vai a propriedade? Não é para o índio, é para a União, para o governo federal. E aí vocês vão dizer, pô, Mota, isso aí é teoria da conspiração, isso não vai existir nunca. Isso já existiu. O secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Fábio Prieto, que é ex-juiz federal e foi presidente do maior tribunal federal do Brasil, ele conta que em milhares de processos de uso capião que ele julgou, uso capião é quando você ocupa lá uma área e aí você está lá morando naquela área há muito tempo, você pode reivindicar a propriedade. Daí você entra com um processo na justiça. O secretário, Fábio Prieto, disse que em milhares desses casos, a União entrava no processo pedindo a propriedade daquela terra, dizendo, olha, nessa casa aqui, nessa área, há 400 anos atrás, isso era um aldeamento indígena. Então, a propriedade tem que passar para a União. Você vê que risco que a gente está correndo. Né? Exatamente. E aí cai na mão do governo, e esse governo aí, ele fala, eu cuido. Isso. Ele cuida. Com o papai. O papai cuida. Ele cuida dos pobres, cuida dos gays, não é? Cuida das mulheres.